Começar? Vamos, gente. Rei. Boa noite. Pode começar, Antônio. Ok? Convido a todos a ficarem em pé para darmos início a essa sessão da Câmara de Vereadores de Itaiomi. Verificando o livro de presença e constatando o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da nossa 5ª reunião extraordinária aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2018. Em conformidade com o artigo 116 do nosso regimento interno, convido o vereador Ronaldo Ferreira da Silva, Unado, para proceder com a leitura de um texto da Palavra de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá pouco. E quem semeia com largueza, colherá com largueza. E também com largueza. Dê a um conforme estiver decidido no seu coração, sem pesar e nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular a toda sorte de graças, porque em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres e a sua justiça permanecer sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, lhe dará o pão como alimento. E ele multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos de vossa justiça. Palavra do Senhor. Pode sentar-se. Solicito a leitura das comunicações e correspondências. Não há registro. Solicito a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, que será feita pela assessoria jurídica desta casa, na pessoa do Dr. Fabiano. Boa noite a todos. Está na pauta do dia o projeto de lei complementar número 23 de 2018. Esse projeto altera o anexo 3 da lei complementar número 4 de 2007, que institui a estrutura organizacional e o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos da Câmara de Vereadores do município de Itaiomi e dá outras providências. Em síntese, esse projeto está alterando os requisitos para o preenchimento do cargo de coordenador de controle interno. Antes, na redação atual, exige o curso técnico de contabilidade ou administração e está se propondo o ensino superior, o curso de ensino superior. O outro requisito é que, na redação atual da lei, exige que o profissional seja inscrito no respectivo Conselho de Contabilidade ou administração. Na proposição está propondo alteração para respectivo Conselho Profissional. Tá? Então, parecer da comissão, em síntese, estabelece que, nos termos do artigo 16 do Regimento Interno, compete à Câmara de Vereadores dispor sobre a organização administrativa que envolve a criação de cargos e serviços em sua estrutura. A alteração proposta não visa criar novo cargo, mas tão somente a adequação dos requisitos previstos para o cargo de coordenador de controle interno à orientação dos tribunais de contas. Isso porque, na legislação atual, a exigência para o provimento do cargo é a comprovação de curso técnico em contabilidade ou administração e registro, respectivamente, no Conselho de Contabilidade e de Administração.
Fato é que os tribunais de contas orientam que o cargo de controlador interno exige a conclusão de ensino superior. A proposição ora apresentada visa, então, adequar a legislação atual à presente orientação dos tribunais de contas, com a alteração do requisito da escolaridade para que seja nomeado o coordenador de controle interno com a exigência de curso superior. Em consequência, também está propondo a alteração do outro requisito exigido para a ocupação do cargo, no que se refere ao registro no respectivo conselho profissional, constando na legislação atual que deve ser registrado no Conselho de Contabilidade ou de Administração. Trata-se, portanto, tão somente de adequar os requisitos para o preenchimento do cargo, cuja redação atual exige curso técnico em contabilidade ou em administração, e ainda a supressão da exigência de que o registro no Conselho de Contabilidade e de Administração, tal como está na redação atual, para exigir o registro no respectivo conselho, até porque é possível que o referido cargo seja ocupado por profissionais de outras áreas, além da contabilidade e da administração. Com base nesses fundamentos, a comissão, pela maioria, entendeu que o projeto de lei atende os requisitos formais e materiais, está apto à apresentação e deliberação pelo plenário, não havendo óbice na sua apreciação, ressalvando a posição do vereador Valdir Dias Belício, que propôs uma emenda supressiva para retirar a exigência de registro no respectivo conselho profissional. Tá? Então, na hora de ir para a discussão, aí eu vou colocar aqui a questão de como que vai ser a deliberação do projeto e da emenda, tá? Para não ter dúvida. O outro projeto em pauta é o projeto de lei de número 24. Esse projeto reserva 10% de vagas ofertadas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Na verdade, está reservando vagas, 10% das vagas para negros. Tá? Existe uma legislação federal que foi aprovada no ano de 2014, que é a Lei 12.990, que ela reserva, no âmbito federal, 20% das vagas em concursos públicos federais para negros. Essa lei ela tem uma vigência temporária, é uma vigência de 10 anos. A lei foi aprovada em 2014, com a vigência até 2024, quando vai se rever se vai manter ou não essa política. Então, a proposição, o projeto aqui, é tão somente regulamentar no âmbito também municipal, tá, a reserva de vagas para negros em concursos públicos no âmbito do município. Tá? Então, o parecer da comissão, vou ler a fundamentação e a conclusão. Nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, a regra na administração pública é o preenchimento de cargos públicos e empregos públicos através de concurso público. E também, no artigo 37, inciso 8º, prevê a reserva de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência. Mais recentemente foi aprovada a Lei Federal número 12.990 de 2014, que prevê a criação de percentual de cargos e empregos públicos para negros nos concursos públicos federais. O presente projeto de lei visa regulamentar em nosso município, com a devida adequação, a reserva de vagas em cargos e empregos públicos para negros, com a diferença do percentual de 10% ao invés de 20% previsto na lei federal. Quanto à iniciativa para a proposição, esclareço que, em consulta à assessoria jurídica da Câmara, foi dito que o tema é controverso sobre a competência para estabelecer as condições de ingresso no serviço público por iniciativa da Câmara para o Poder Executivo. Todavia, a orientação foi que a Câmara poderia tratar do tema pela necessidade de uniformizar a aplicação do critério e também por não criar despesas para o Poder Executivo.
Sobre o tema foi indicado pela assessoria jurídica o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal. O diploma normativo em causa, portanto, aqui está discutindo uma lei que tratava, era uma lei de iniciativa do parlamentar, né, da Câmara, que estabelece isenção do pagamento de taxa em concurso público, não versa sobre matéria relativa a servidores públicos. Dispõe, isso sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Portanto, não existe vício de iniciativa com relação ao projeto. Da mesma forma, o presente projeto não versa sobre servidor público, mas sobre condição para se chegar à investidura de um cargo público, qual seja, estabelecendo reserva de vagas no município de Itaiomi para negros, não se tratando de situação peculiar ou inovadora, até porque a matéria já se encontra regulamentada em lei federal. Não se vislumbra vício formal, quando ao conteúdo também não foram observados vícios capazes de comprometer a continuidade e a deliberação do projeto. Assim, a assessoria jurídica informou que a matéria, já regulamentada na Lei Federal 12.990, que cria a reserva de vagas no âmbito federal, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela sua constitucionalidade. Nesse contexto, entendemos que o projeto de lei atende os requisitos formais e materiais, está apto para apresentação e deliberação pelo plenário, não havendo óbice na sua apreciação. Isso. Assuntos urgentes. Artigo 122, 123. Nada foi agendado. Tribuna livre. Também não há agendamento. Segunda parte dos nossos trabalhos, discussão e votação das matérias em pauta. Primeira discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei número 23 de 2018, de autoria da maioria dos vereadores da Casa. Sim. Como eu disse no parecer, há uma ressalva da emenda proposta pelo vereador Valdir. Então, para ser objetivo no trabalho de votação, para não gerar dúvida, eu vou fazer a explicação, né, com relação à forma de votação. Então, existe a comissão por maioria, propôs a votação do projeto na sua redação original. Portanto, vai ser colocado, no primeiro momento, a votação do projeto na sua redação original. Né? E aí, se a maioria dos vereadores, né, aprovar o projeto na sua redação original, fica prejudicada a análise da emenda. Se a maioria dos vereadores rejeitar o projeto na sua redação original, aí vai ser proposta a apreciação e aprovação da emenda. Então, o que é o projeto na sua redação original? São alterados dois requisitos da lei. Atualmente exige curso técnico em contabilidade ou administração, está se propondo curso superior. Atualmente exige registro no Conselho de Contabilidade ou administração, está se propondo registro no conselho, no respectivo conselho, que pode ser de contabilidade, administração, na OAB, a depender do profissional que eventualmente ocupe esse cargo. Tá? O Valdir está propondo uma emenda para retirar o segundo requisito, ou seja, registro no respectivo Conselho Superior. Então, pela emenda do Valdir, o projeto seria somente para a aprovação da alteração com relação ao curso superior. Tá? Aí, para o trabalho ficar objetivo, a ideia, então, é o quê? Colocar em votação, primeiramente, o projeto em sua redação original, que altera os dois requisitos. Se a maioria dos vereadores aprovarem esse projeto na redação original, fica prejudicada a análise da emenda. Ok? Se a maioria dos vereadores rejeitar o projeto na sua redação original, aí vai ser colocado em pauta
para análise e aprovação a emenda que foi proposta pelo vereador Valdir. Entenderam? Pois não. Pode falar aí. Pode. Boa noite a todos. Boa noite. A questão da emenda, doutor Fabiano, sempre quando a gente fazia, não sei se mudou alguma coisa, sempre a gente apresentava a emenda primeiro, viu? Se a emenda for aprovada, né? Se apresentar o projeto, se eu voto contra o projeto, eu não estou querendo votar contra o projeto talvez todo. Eu talvez eu posso derrubar o projeto, aí não vai precisar apresentar nem emenda. Sim, mas veja, eu tenho um projeto e aí eu tenho a emenda. Tá? Eu tenho que analisar o projeto, a sua redação original, se ele vai ser mantido ou não. Tá? Mas aí, se for da vontade dos vereadores, a gente pode colocar... Eu acho melhor colocar a emenda primeiro. Se a emenda for aprovada, deu. Porque a emenda não está suprindo. Não, põe não. Tá entendeu? Ok. Tá? Daí fica... Só para explicar, então, a pedido do vereador Valdir vai ser invertida a ordem. Então, primeiro vai colocar em discussão a emenda supressiva, ou seja, que retira o requisito do registro no respectivo conselho profissional. Aí vai ser colocado primeiro em votação se o projeto vai ser aprovado com a emenda proposta pelo vereador Valdir. Se os vereadores aprovarem, né, a emenda, aí o projeto já vai com essa alteração. Tá? Se os vereadores rejeitarem a emenda proposta, aí vai ser colocado o projeto na sua redação original. Tudo bem, gente? Sim? Em discussão, o projeto de lei número 23 de 2018, de autoria da maioria dos vereadores, está em discussão. Espera aí, deixa. Calma. Coloca ele em votação. Pois é, vai colocar em discussão, então, a emenda. Pois é, pode ser, ok. Porque se a emenda for rejeitada, o projeto pode... Pois é, se... A minha visão acerca da proposta do vereador Valdir, a respeito de o não escrito não ser necessário ser escrito. Sim. A informação que eu tenho é que isso pode prejudicar o funcionário, digamos, em se tratar de um cargo, digamos, que pode ser temporário ou pode ser efetivamente Eu fiz de meu. Ao meu entendimento, a proposta do vereador Valdir é que exigência, digamos assim, ao registro do conselho, isso pode ser prejudicial para o próprio funcionário, digamos, em citar de um cargo que pode ser temporário, né? E pode ele talvez perder esse cargo temporariamente, não sabemos, de 1 ano, 2 anos, enfim. Ele perder esse cargo e ele continuar com uma responsabilidade sobre o conselho. Já teve pessoas que já passou por esse constrangimento, né? Isso traz problema. Obrigado. Coloca só a emenda de uma vez. Tá, então vou esclarecer aí. Sim, veja. Então vai ser colocado a emenda junto com o projeto. Rejeitada a emenda, fica aprovado o projeto na sua redação original. É isso, senhor Nelson? Não, eu estou propondo, se o projeto for rejeitado, a gente está rejeitando a emenda. Se for aprovado, está aprovado com a emenda. Não pode. Mas aí não, aí vai... É porque o parecer a maioria da comissão. Ok? Então, você vai colocar em discussão o projeto com a emenda. Né? Se a emenda for rejeitada, aí fica aprovado o projeto na sua redação original.
Tá? A emenda é retirar do projeto de lei que está sendo aqui discutido a exigência de registro no Conselho Profissional. Ok? Por isso o Fabiano está querendo votar separado. Por isso que seria interessante votar o projeto na sua redação original. Ok. Tá bom. Então vamos colocar em discussão, em votação, a emenda. Ok? Tá. Tá. Então, em discussão, a emenda ao projeto de lei de número 23. É isso, só. Sim. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, advogado, assessor jurídico. Eu tenho duas perguntinhas a fazer ao senhor. A primeira é o valor do salário do cargo pretendido. O senhor pode me responder, por favor? Vou abordar depois, mas passa para ele aqui. O setor contábil fez a certidão, o valor atual do cargo, né, do salário, do vencimento, é de R$ 2.890,01. Aí eu explico, na reunião passada, eu constei para vocês o valor histórico que estava na lei, mas eu disse que esse valor poderia, em razão, né, da data que estava na lei, ter sofrido alteração, correção monetária, tal como sofre, eu expliquei, o subsídio dos vereadores. Então, existe lá de 2007 para cá, as resoluções, né, e leis que aprovaram a correção monetária dos vencimentos dos servidores em geral da Câmara, dos servidores do Executivo, e esse valor histórico que eu falei na reunião passada, ele veio sendo alterado. Inclusive, a última alteração foi aprovada nessa casa, no plenário, em maio, quando aprovou o reajuste, a correção monetária para os valores dos vereadores e também os valores pagos aos demais servidores dessa casa. A próxima pergunta, a comissão que aprovou esse projeto é de tributos, não é isso? Não. A comissão que analisou o projeto é de Direito, Legislação e Justiça. Quem é o presidente, vice-presidente e o relator dessa comissão? O senhor pode me informar, por favor? Sim. Direito, Legislação é a Zilva, vereadora Zilva, vereador Valdir e vereador Sebastião. Agora eu faço uma pergunta aos meus companheiros vereadores. A gente enfrenta uma luta muito grande para chegar aqui e sentar numa cadeira dessa. A nossa luta não é pequena, não. Vocês acham certo um valor desse para pagar num cargo desse, controlar poucos materiais? Eu não sou contra a criação do cargo, sou contra o valor do salário. Ele ainda vai ganhar mais do que nós, vereadores, que votamos e apresentamos e responsabilizamos pelos nossos atos aqui. Aí eu pergunto a vocês, e eu quero que vocês reflitam a respeito disso. Vocês acham certo que ele ganhe mais que nós? Não sou contra contratar, sou contra o valor do salário. Agora, com esse salário, eu acho que a gente poderia pagar 3 pais de família. Mas se vocês decidirem que estão a favor, reflita a respeito disso com carinho. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Coloque em votação, Então, voltando ao projeto de lei, número 23, está em discussão a emenda apresentada pelo vereador Valdir, né? Os vereadores que quiserem se manifestar, manifeste agora. Se não houver manifestação, coloque em votação. E se houver manifestação de algum vereador, né, em votação. Hã? Então, em discussão. Você vai falar? Sim. Deixa eu só fazer uma questão de o que está se votando aqui.
talvez está tendo uma confusão a respeito disso. Nós não estamos criando o cargo. Nós não estamos votando para criar o cargo. O Toniel é presidente. Se ele quiser contratar hoje um controlador interno, com essas funções aí de técnico, contabilidade e administração, ele pode contratar. Porque o cargo já existe. Já tem o cargo na Câmara. Nós não estamos criando o cargo. Eu acho que está sendo um pouco mal interpretado as coisas. O cargo já tem. O que nós estamos fazendo somente uma alteração para ocupar o cargo. Mas se o Toniel quiser hoje procurar um técnico de contabilidade para ele ser controlador interno, não tem nada para impedir. O que está fazendo é adequando a questão da lei do Tribunal de Contas, que pede que seja curso superior. Agora, se nós não voltarmos, ele vai procurar alguém que tenha administração, tenha técnico de contabilidade e vai colocar aqui do mesmo jeito. Agora, a questão da emenda, viu? Se fosse um cargo efetivo, eu até votaria a favor de ter registro no Conselho. Mas é um cargo temporário. A gente bota aqui coloca uma pessoa aí vai lá ter que registrar no Conselho. Para registrar no Conselho, tem que pagar anuidades. Aí fica aqui, vamos supor, 6 meses. Depois ele tem, para ele dar baixa nesse Conselho, é uma dor de cabeça. Então eu prefiro que tira, já que é um cargo temporário, né? Que a pessoa não precisa ser registrado no Conselho nenhum. Basta ter curso superior. Né? Obrigado. Obrigado pelas palavras, Valdir. Esclarecedoras, como sempre. Em votação, os vereadores favoráveis ficam como estão, os contrários manifestam ficando de pé. Com relação à emenda. Contra a emenda. Sim. Pois é, a emenda foi rejeitada, certo? Agora eu vou colocar em votação. Hã? Agora vai ser o projeto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Está fazendo. Pois é. Vamos lá. Vou só colocar aqui, porque está dando uma confusão. Vamos lá, pessoal. Então, está sendo colocado. Atenção. Dá licença, peraí. Deixa eu explicar. Normalmente nessa casa não se vota dessa forma. Então é normal que a gente incorra em confusão, mas vamos colocar de novo. Vou só. Presidente da Câmara e a mesa diretora entendeu o que é. Isso aqui não tem criança não, todo mundo é adulto. Sim. Acabou. Só quero... Respeita o regimento da Câmara. O que vocês sugerem, gente? A maioria. A emenda foi aprovada. Ok. Tá certo. Ela entendeu mal. Ela entendeu mal. Vamos lá, pessoal. É porque está gerando uma confusão Vamos lá. Gerou uma confusão, por isso que eu falei que seria interessante colocar o projeto no texto original primeiro, para depois a emenda. Está gerando confusão na questão da votação. O que foi colocado em votação, Vinícius, não é o projeto e a emenda, foi colocado a emenda. Ok. É porque você falou que colocou, é contra o projeto também. Então vamos colocar. O que foi colocado para votação é a emenda, tá? A emenda proposta pelo vereador Valdir. Então, a questão da votação, os vereadores favoráveis fiquem como estão. Os vereadores que ficaram sentados, tá, foram a favor da emenda. Tá? Os vereadores que ficaram de pé
foram contrários à emenda. É isso? Então, não precisa colocar. Ok? Então, Foi aprovado com emenda. Agora a gente vai colocar em votação o projeto, lembrando com já a emenda do vereador Valdir, tá? Então, o projeto, ele está emendado pela votação aqui. Ou seja, a única alteração que vai ser feita na lei é de curso técnico para curso superior, certo? Está retirado, então, do projeto, em razão da emenda aqui aprovada, a exigência de inscrição no respectivo conselho. Ok? Tá certo, gente? É isso? Tá? Então, vou colocar o projeto sem essa exigência. Em votação, os vereadores favoráveis ficam como estão, os contrários manifestem ficando de pé. Aprovado o projeto com emenda. Certo? Certo? Ok? Agora vai ser colocado em votação o projeto de número 24, que trata da reserva de vagas para negros em concursos públicos no âmbito municipal. Tá? Como eu disse, é um projeto que já existe um parâmetro no âmbito federal, uma lei federal tratando do mesmo tema. Então, em discussão e votação, o projeto de número 24. Em votação, os vereadores favoráveis fiquem como estão, os contrários manifestem ficando de pé. Projeto 24. Ok? Aprovado, né? Aprovado, unanimidade. Isso. Aqui, ó. Devendo ser encaminhados os projetos apreciados na data de hoje para a segunda votação e discussão. Presidente, eu abro a palavra para que os vereadores façam comentários acerca de assuntos comunitários. A palavra está aberta. Ninguém faz uso? Com a palavra o vereador Nelson Monegro. Nelson Tomás de Aquino. Pode. Boa noite a todos. Eu gostaria só aqui de fazer uma ressalva, né? É sobre umas críticas que, através do Facebook, e até mesmo também do jornalismo, né? Da Maria do Rosário, que saiu aí acerca da nossa reunião, né? Que passamos aqui, a última reunião ordinária da Câmara. E tantos comentários saindo, né? Pessoas colocando no Face que os vereadores são irresponsáveis, ressalvando o vereador Vinícius. Essa pessoa estava falando dos demais vereadores que estaria votando cheque em branco. Então, essa reunião, como ela é transmitida também, com certeza, esses indivíduos, essas pessoas vão estar ao conhecimento nosso aqui do que nós estamos falando. O que eu orientaria? Hoje, aquilo que nós falamos, nós devemos responsabilizar por isso. Isso é um perigo. Porque a Câmara dos Vereadores de Itaiumbi, hoje, ela é responsável. Ela tem provado isso desde o início que nós tomamos posse aqui. Ora, essas pessoas que estão dizendo que nós estamos assinando cheque em branco aqui, era bom ter participado do plenário. Fazer parte do nosso trabalho, né? Ora, essa crítica, ela é destrutiva, não é para nós, que estamos conscientes do que nós estamos fazendo. Sim, ela é destrutiva para a pessoa que está abordando isso. Esta é a realidade. Saiu aí que pessoa, por exemplo, não estou aqui bajulando o presidente da casa, não, porque eu sou a favor daquilo que é correto. Contra a verdade não há lei.
eu aprendi isso no meu berço, na minha casa, que o Antonielli Maia falsificou uma assinatura do colega vereador Vinícius. Isso é uma inverdade. E isso as pessoas podem responder judicialmente por isso. O que é uma falsificação de uma assinatura? Isso está correndo aí no Facebook, pessoas se debochando. Então, nós devemos deixar patente isso. Essas pessoas que estão fazendo, em primeiro lugar, buscam conhecimento, procuram um advogado, para que ele possa ser orientado. O que é uma falsificação de assinatura? Uma falsificação de assinatura é o indivíduo vir e falsificar a minha assinatura. Isso é uma responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou aqui a favor de Antonielli, não estou aqui a favor de marido, enfim, eu estou a favor daquilo que é correto, porque se fosse comigo, eu iria manifestar de uma outra forma, eu não iria aceitar isso, de forma nenhuma. Por quê? Porque o que está em jogo aqui, na realidade, não é uma campanha política, é a moral de quem está aqui. Isso é bom colocar em peso. Eu sempre falo isso, que a sigla lá da advocacia, né, o símbolo, é uma balancinha, né? Então, isso é necessário que coloque nesta balança. E vamos ver para que lado isso vai puxar. Está falando de 8 vereadores. Está falando da Zilda, Valdir Belício, Maria Reis, Nelson Monegros, Deliberato, Ronaldo, Tião Generoso. Não vou falar do Antonielli, que o Antonielli é vítima, né? E está nessa situação, então isso aí tem que reclamar. Mas eu estou falando em meu nome. Quando é que nós assinamos cheque em branco aqui? Eu estou falando diretamente para você que colocou isso no Facebook. Eu estou falando entre aspas, não é para você que colocou. Vem aqui na Câmara, prove qual foi o cheque. Esse cheque deve estar na conta dessa pessoa. Porque na minha não está. Nenhum dos colegas aqui estão. Então, gente, isso é uma coisa muito séria. Vocês se lembram que eu falei aqui no dia que nós estávamos reunidos aqui com os taxistas? Nós estamos em uma casa de lei. E aqui não é lugar de fazer propaganda, não. Aqui não é lugar de pedir voto. Aqui é lugar de nós responder a nossas obrigações, que nós estamos sendo pagos para isso. Ainda, concordo até com o colega que ele disse ali, a respeito do cargo que o colega que vai assumir, ou a colega, não sei quem, vai ganhar um pouquinho mais que o vereador. Mas nós devemos trazer em pauta que, olha para vocês ver, o que é a política de Itaiumi? Você que está nos assistindo, pense nisso. No passado, vereadores aqui que passou nessa casa aqui com uns 4, 5 mandatos, ganhando um salário acima de 4 mil reais, no seu último mandato, ele trouxe um projeto de lei nesta casa para ser aprovado para reduzir o salário. É por essa razão que esse funcionário que vai entrar vai ganhar mais do que nós. Eu não estou falando a respeito do dinheiro. Eu estou satisfeito com aquilo que eu estou recebendo. Eu estou falando a respeito daquilo que é a política mentirosa, falsa, e que espalha no ouvido das pessoas lá fora, e as pessoas são leigos. O cara mete uma mentira no ouvido da pessoa, ele sai por aí. Já tem pessoa na minha casa, ô Nelson, é verdade, vocês estão assinando cheque branco? Você traga aqui e prova comigo. Na minha casa, na Câmara, aonde for, traz e prova para mim. Então, isso é um desrespeito conosco que somos vereadores aqui. Então, que as pessoas fiquem esclarecidas com isso. Tá, saiu também que o doutor Fabiano não estava expressando o que estava no projeto. Gente, peraí, vamos seguir, não vamos ser bajulador, não. Eu leigo da forma que sou. Eu vou discutir com o doutor Fabiano, um advogado, professor universitário, responsável com o seu trabalho. Então, tudo isso é de colocar em uma balança também para pesar. Então, que nós, gente, aqui, como vereador nessa casa, como amigo, como companheiro da sociedade, como amigo de Itaiumi, vamos fazer um trabalho transparente. Isso não vai levar a nós a lugar nenhum. Eu, principalmente, eu nem sei se vou candidatar mais, nem sei se vou morar em Itaiumi. O meu legado que eu quero deixar é para a minha família, é para aquelas pessoas que convivem comigo, e falam assim, o Nelson passou ali, e eu tenho certeza que ele nunca assinou
nada que fosse para prejudicar Itaiumi. E você que está nos acompanhando, acompanhe até o final. Se for da vontade de Deus, que nós permanecemos aqui até o final do meu mandato, nunca ninguém vai ter esse dissabor para falar comigo. Você errou lá na Câmara. Você assinou a coisa lá em troca de qualquer coisa, ou senão para desabonar o seu caráter. Não, de maneira nenhuma. Então, estou tomando essa palavra aqui, é um desabafo, porque isso entristece a gente. Tá? Então, você que está cometendo isso, por favor, pare um pouquinho, olha para o nosso trabalho. Agora, eu vou criticar o Antônio que está querendo colocar um cara que ele já existe, mas ninguém fala. O olho vivo da cidade foi colocado pelo presidente. Nós temos que dar, sim, essa honra para ele. Nós fazemos parte como vereadores, como companheiro. Mas a iniciativa foi dele. Ex-prefeito bateu o pé que isso era uma maior ignorância, que ia fazer buraco na rua, que ia colocar a polícia para dentro do quartel. Foi falado comigo. Você está entendendo? Então, aquilo que é feito de bom, ninguém se coloca. Foi uma bênção para Itaiumi. E continuará sendo. Agora, por que as pessoas não falam, então, naquilo que está sendo feito de bom? Agora, tem aí, para ser a mínima coisa, que a pessoa pega e vai maltratar as pessoas. Então, por favor, não faça isso. Obrigado. Irmão Nelson, meu colega de trabalho, o senhor tocou no assunto a respeito da assinatura. Aí eu venho perguntar aos vereadores, aquela ata passou por aprovação em plenário? Me responda, por favor, irmão Nelson. Para os vereadores que permaneceu aqui até o final da reunião, sim. Não. Irmão Nelson, aquela ata passou em plenário, eu não assinei ela porque ela não estava de acordo com os dizeres que tinha falado aqui. Por isso que eu não assinei ela. E eu firmo o que eu disse. E aquela assinatura que está lá não é minha. Eu não sei de quem é aquela assinatura, não. Mas as palavras da Eliângela foi que era do Antonielli. Então, senhor, colega de trabalho, eu quero informar o senhor que a ata tem que ser aprovada em plenário. E a ata não é aprovada, cada um passa ali, assina e vai embora, não. Ela tem que ser lida aqui e aprovada aqui. Segundo o regimento da Câmara, o regimento não vale mais. Então, eu quero que a ata seja aprovada em plenário, que a gente vote e que seja gravado isso. E eu não falei mentira, não, eu falei verdade. A ata não foi aprovada em plenário. Se o senhor me prova que ela foi aprovada em plenário, o senhor me prove, porque eu provo que ela não foi aprovada em plenário. Prova para mim. É o que eu disse. Para aqueles vereadores que permaneceu até o final, ela foi passada em plenário e foi aprovada em plenário. Agora, se você discutiu com o doutor Fabiano e desceu as escadas, a Câmara também tem que ficar submissa. Agora, uma pessoa que dá um susto e sai, não. O vereador Ronaldo também não assinou a ata, não. Tinha que estar todos os 9 vereadores que compareceram à reunião para aprovar a ata. Aquilo foi um erro. O senhor pode dar uma pesquisada no regimento que aquilo foi errado. Eu gostaria de ouvir a palavra do vice-presidente, por favor. Eu tenho uma cópia que não tem a sua assinatura, Ronaldo. O que aconteceu? Eu não assinei ela no dia, não, porque no dia eu assinei ela, mas já teve. Os vereadores ficaram aqui. Mas a Eliângela me passou as cópias e disse, do jeito que ela me passou, não tinha sua assinatura, não. Não tinha mesmo, não. No dia eu não assinei, não. Eu esqueci, fiquei conversando aqui. No dia você não assinou? Assinei no outro dia. No outro dia. E a ata não pode ser assinada no outro dia, não. A ata tem que ser lavrada na reunião. Porque eu estou errado? Eu quero que o assessor jurídico me informe aí se eu estou errado, que a ata pode ser assinada 1 a 1. Só esclarecimento aqui, aos plenários, a ata ela foi lida por mim, né? Inclusive o vereador Vinícius entendeu que não estava de acordo com ele, e aí a ata foi alterada para constar a forma como ele se expressou no plenário. A questão de divergência sobre o que está escrito e o que está dito aqui
é simples de fazer uma comparação entre a questão que foi lida, né, e foi lida para todos os vereadores, e que foi assinado. E todos os vereadores foi esclarecidas as alterações que foram feitas na ata a partir da divergência do vereador Vinícius com relação ao que estava na ata. Então, após a alteração, a ata voltou, né, nós voltamos com ela para o plenário e foi lida para todos os vereadores. Inclusive, o vice-presidente Ronaldo também estava no plenário nesse momento. Tá? Ela não foi lida, não, senhor. Acabou? Não foi. Não leram a ata. A ata tem que ser avaliada em plenário. Já foi. Eu vou fazer isso agora. Em pé, aqui é melhor. Maria. Prezados senhores e senhoras, como presidente da Câmara de Vereadores de Itaiumi, é meu dever representá-la, em razão do ocorrido na reunião ordinária realizada no dia 6 de agosto, segunda-feira, peço os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, para quem não sabe ainda, o doutor Fabiano Batista Correia vem prestando serviço de consultoria a essa Casa Legislativa e a decisão por sua contratação se deve à sua vasta experiência profissional na área do direito público. Sendo o doutor Fabiano, para quem não sabe, professor da Univale e da Fadvale, onde ele leciona as matérias de direito administrativo e direito constitucional. Não havendo por parte dessa presidência, ou dos vereadores, ou da maioria dos vereadores que compõem essa Casa Legislativa, qualquer reclamação sobre seu conhecimento técnico e sua idoneidade. Para tentar, Nelson, de forma bem simples, explicar os procedimentos legais que antecedem um projeto de lei, passo a informar o seguinte: eu também estou falando como advogado, eu sou bacharel em Direito. Para tentar de forma bem simples, eu quero explicar o seguinte, que todo projeto de lei complementar ou lei ordinária, antes de ser submetido à votação, tem que ser lido e apresentado em reunião ordinária, o que foi feito no dia 6 de agosto, segunda-feira. Nós fizemos a leitura, apresentamos o projeto, deixando claro que, conforme as legislações em vigor, a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara de Vereadores não era aquele o momento para que os vereadores começassem a discutir o projeto. A leitura básica deveria ter sido feita. Tomou um norte totalmente diferente. O passo seguinte, depois de feita a apresentação, como prevê o regimento interno, seria encaminhar para a Comissão de Direito, Legislação e Justiça, composta por 3 vereadores desta casa, que é a Bibinha, que é a nossa viúva, o Valdir e o Tião Generoso, para análise da legalidade do projeto e parecer, que foi feito hoje. Feito isso, em sendo aprovado, reprovado, ou havendo emendas ao projeto de lei complementar ou à lei ordinária, ela segue para o plenário para que todos os vereadores votem aprovando ou reprovando o projeto em discussão. É o que foi feito hoje. Foi em primeira votação. Apesar de ter sido repetido na reunião do dia 6 de agosto de 2018, segunda-feira, por diversas vezes pelo doutor Fabiano, não sei nem como é que você não cansou, com o fim de que fique mais claro ainda, se é que isso é possível, eu vou repetir, que o projeto de lei complementar número 23 de 2018 não tem por fim criar cargos, mas sim atualizar os requisitos exigidos para a ocupação do cargo de coordenador de controle interno da Câmara Municipal, cargo esse que já está previsto na lei complementar de número 4 do ano de 2007. Bom esclarecer ainda que o projeto de lei complementar não tem por finalidade alterar a gratificação, o provento, ou para quem quer entender, o salário do cargo de coordenador de controle interno, mas sim adequar os requisitos para o preenchimento do cargo aos dias de hoje, 11 anos depois, conforme orientação dos tribunais de conta.
contas. Isso para melhor qualificar o profissional que futuramente vier a ocupar esse cargo, exigindo, ao invés de curso técnico de administração ou de contabilidade, curso de 2º grau, curso superior, com registro no respectivo conselho profissional, ou seja, que acabou sendo decotado. Perdeu, se fosse o caso, para esclarecer, se fosse advogado da OAB, se fosse contador, a carteira do Conselho Regional de Contabilidade, engenharia, a mesma coisa. Medicina, o Conselho Regional de Medicina. Esclareço ainda, para que não fique nenhuma dúvida, que a gratificação, provento, salário para o cargo comissionado de coordenador de controle interno foi definida lá atrás, pela Câmara de Vereadores de Itaiomi, no ano de 2007, através da Lei Complementar número 4 de 2007. E naquela época, em 2007, 11 anos atrás, conforme documentação que a gente tem aqui em mãos, que constam dos arquivos da Câmara de Vereadores, foi fixado em R$ 1.000, R$12,15. Como bem salientou o doutor Fabiano, nosso consultor jurídico, nosso advogado, obviamente que este valor é histórico, sobre o qual incidiu a revisão geral anual, de acordo com a inflação desde o ano de 2007. Inclusive, conforme foram revisados, o nosso subsídio foi revisado, o subsídio dos funcionários da Câmara, da Prefeitura Municipal, do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e de todos os servidores de um modo geral. Só para esclarecimento, isso é para que não haja dúvida, a informação, este valor atualizado, de acordo com a inflação, que se coloca todo ano, é de R$ 2.890,01. Por fim, para aqueles que ainda não sabem sobre essa bendita ata, é que a ata, que é lavrada no final das reuniões da Câmara de Vereadores, tem por fim exclusivo, conforme previsto no regimento interno, de forma resumida, registrar os fatos ocorridos durante a reunião, com a assinatura de vereadores que participaram da reunião. Ao final da leitura da ata da reunião, ou que nela foi narrado, é colocado em votação para os vereadores presentes, se quiserem aprovar ou não. Ninguém é obrigado a aprovar, ninguém é obrigado a deixar de aprovar. No caso da reunião, da ata da reunião de segunda-feira, dia 6 de agosto, somente o vereador Vinícius deixou de assiná-la, e o nada justificou que no dia seguinte ele viria assinar, porque ele estava com contratempo. Não se opôs, até porque ele nem é obrigado a assinar a época. Resumidamente, esse é o procedimento, nada mais do que isso. Agora, gostaria de explicar alguns fatos ocorridos naquele dia. Por causa de ter sido amplamente, gostaria de explicar alguns fatos ocorridos no dia de ontem, para melhor dizendo, por causa de ter sido amplamente e maliciosamente, ouviu, Nelson? Divulgado, inclusive em redes sociais, que alguém assinou por outro vereador a ata de reunião. Na verdade, o que ocorreu, um erro meu, quando da assinatura da ata, ao colocar e assinar sob o nome do vereador, por descuido, de uma desatenção que eu tive. A Eliângela chegou, Daniel, falta você assinar. Eu vi o espaço em branco, eu esqueci que o Vinícius tinha ido embora, e assinei, eu estava sem óculos. Pode, deixa eu só terminar aqui, Maria. Tá bom, querida? Na verdade, é isso que aconteceu. Fui lá e lancei no espaço dele a minha assinatura, a minha rubrica. O que foi identificado na mesma hora pela Eliângela. Foi, Eliângela? Na presença dos vereadores que estavam aqui, funcionários do Antônio da Vila, da Eliângela, lembra ainda que estavam presentes o vereador Nelson Monego, o Tião Generoso, o Valdir, eu não lembro o Dé. Agora eu quero explicar também, gente, que quem exerce qualquer atividade sabe que é possível o erro. A exemplo de lançar assinatura no espaço diferente do reservado, o que é totalmente diferente do ato criminoso de assinar pelo outro. Eu não vim aqui escrever Vinícius Rangel Salles, não é isso? Não fiz isso não, eu coloquei minha rubrica no espaço em branco. Não fiz mal por maldade. E nem seria louco de fazer isso. Exemplo, falsificar a assinatura do Nelson, Tomás de Aquino ou do Valdir, como se fosse ele
para, como por exemplo, enganar o caixa de um banco e sacar um cheque. Isso é falsificação. O que eu fiz não, que foi um erro material. Como se tivesse, poderia ter sido a Maria, poderia ter sido do Nelson, poderia ter sido do Valdir. Eu acabei de... só falta você assinar, eu assinei. Incrível é o seguinte, pode observar que estava na outra lauda o meu nome. E justamente no espaço que ficou. Você não estava presente, eu fui lá e assinei. Tal situação foi vivenciada por mim, por nós no fórum, por diversas vezes, envolvendo profissionais atuantes, que por lapso assinaram em outro espaço. Não há qualquer obscuridade nos trabalhos da Casa Legislativa, tanto é que as nossas reuniões são transmitidas ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádio Pedra Escondida, podendo qualquer cidadão verificar quem estava presente e o que foi discutido. Transparência essa adotada na nossa gestão como presidente. Sei que pessoas maliciosas e com fins espúrios, politicais, foram às redes sociais e abriram lá os baús das inverdades e das maldades. Fizeram insinuações e acusações criminosas, que inclusive foram printadas por amigos meus e estão à minha disposição. Deixo bem claro, que irei buscar a apuração das responsabilidades e com a devida reparação. Pois foram acusações levianas, que quem não sabe que é leviana é irresponsável, contra a minha pessoa e demais colegas vereadores desta Casa de Leis, de forma genérica, calculada, desrespeitosa, maldosa, irresponsável, levando a erro várias pessoas dessa cidade, cidadãos e cidadãs, fazendo propaganda negativa da Câmara, sabendo que não houve maldade da minha parte, que eu não faria isso. Para terminar, gostaria de dizer nessa oportunidade que ontem recebi um ofício, nós recebemos um ofício do Dr. Felício, presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Itaiumi, agradecendo, Nelson, Valdir, a nossa intervenção para pagamento da metade do 13º dos servidores do hospital, ou seja, repasse para o hospital de R$32 mil. O doutor Felício, inclusive, nos enviou uma mensagem de agradecimento em nome de todos os funcionários do hospital, o que me deixou muito feliz. E, por isso, compartilho com vocês, vereadores, com os senhores vereadores, essa minha alegria. E muito obrigado a todos os funcionários do hospital pela consideração e carinho para com a Câmara de Vereadores de Itaiumi. No mais, era o que eu tinha para dizer. Um muito obrigado, uma boa noite, e fiquem todos com Deus, e vão todos com Deus. Amém. Nós vamos lavrar a ata, dentro do período mais breve possível, nós vamos assiná-la.